Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a matemática para a abertura de um negócio. O que é a matemática para a abertura de um negócio e como isso se relaciona com o seu projeto de vida? Vamos ver? Então pessoal, qual é a relação da matemática com a abertura de um negócio? Qual a relação, que você tem essa informação com o seu projeto de vida? Por que isso é importante para o seu projeto de vida? Como estamos falando nessa série de aulas, vocês estão observando que o nosso projeto de vida, ele é composto por muitas áreas e a matemática nos ajuda em muitas delas. A gente já viu aí sobre a nutrição, a gente já viu aí sobre o nosso a renda familiar, como administrar com a ajuda da matemática, a gente também viu sobre a entrada no mercado de trabalho ou em processos seletivos ou concurso com a ajuda da matemática, ou ingresso na universidade com também a ajuda da matemática, mas agora a gente vai falar do mercado de trabalho, que você pode escolher, trabalhar formalmente numa empresa, buscar um processo seletivo, mas você também pode ter uma ideia e você quer empreender e você quer abrir o seu próprio negócio. Aí entra a matemática também, ela está como elemento chave, para você organizar aí os dados, as informações da sua empresa. Então vamos falar sobre isso na aula de hoje. Solta a vinheta de curiosidade. Então pessoal, aqui a gente tem uma curiosidade interessante para vocês, que vale a pena assistir na íntegra, falando sobre os gastos, porque a gente está falando de abertura de negócio, e você tem que saber controlar esses gastos, organizar esses gastos, porque senão depois você pode também abrir uma empresa que o que você está gastando não está compatível com as receitas que você tem, as entradas de valores na sua empresa. Então, para equilibrar a balança, tem que saber organizar os gastos da empresa, e esse vídeo vai ajudar bastante aí para vocês pensarem nessa ideia. É simplesmente um gasto, não tem muita distinção. Mas quando pensamos em fundamentos de custos, aí precisamos aprender a distinguir os diferentes tipos de gastos. Vamos ver? Agora vamos mudar para o nosso próximo slide. Então essa tabela, quando foi feita inicialmente lá na empresa de bolos, sem distinção dos tipos de gastos, a empresária, a microempresária, ela se sentiu como? Ela falou, estou no prejuízo, porque eu, nesse primeiro semestre vendendo bolos, achei que estava no lucro e de repente gastei mais do que eu recebi, tive uma receita menor do que os gastos, fiquei no prejuízo, foi essa a sensação. Mas, lembrando-se sempre que a fase inicial da empresa é a fase mais difícil, onde tem gastos diferenciados que não vão se repetir. E quais são alguns desses tipos de gastos? Então, por exemplo, os gastos que são classificados aqui como custos, muitos deles vão se repetir, pode ter algumas diferenças dependendo aí da produção dos bolos, mas os custos, os insumos necessários para fazer aí os bolos, então aqui não tem como esse tipo de gasto, que seria o custo das operações, não tem como não se repetir. Então esses são gastos que são recorrentes. Agora, quando você pensa em despesas, ou quando você pensa, deixa eu mudar aqui o slide mais uma vez, ou você pensa em investimentos, principalmente em investimentos, são tipos de gastos que acontecem com uma sazonalidade. Por exemplo, se a microempresária de bolos comprou lá as assadeiras, ela comprou batedeira, fogão, geladeira, liquidificador, mesa, isso aqui foram gastos altos, mas foram investimentos. Então, isso aconteceu no primeiro semestre, quando ela estava investindo para produzir os seus bolos. Esse tipo de gasto, ele não vai ser recorrente. Então, ela já pode ter aí na sua projeção de que esse tipo de gasto não se repetindo e ela mantendo lá sua receita, a situação já muda. Porque ela não vai ter mais os gastos dos investimentos. Algumas despesas também, elas podem se repetir ou não. Por exemplo, impostos, geralmente vai ter
vai continuar se repetindo. Mas, por exemplo, o registro da marca, né, ocorreu uma vez. O freelancer, né, depende da situação, pode se repetir ou não, dependendo do que seria necessário, né? Então, a grande distinção aqui é que os custos, e esses custos que estavam ligados, né, a todo o processo das operações, eles são recorrentes. Os demais gastos, como despesas e investimentos, alguns deles podem se repetir, como no caso dos impostos, né, que acabamos de falar, é um tipo de despesa que vai se repetir, mas principalmente investimento, você não vai ter, né, a preocupação de reinvestir, a não ser que você vai ampliar o negócio, comprar novos, né, mas se você aumentar somente um pouco a produção e manter parecida do que estava ali no primeiro momento, você consegue, né, já tem uma projeção de que você vai ter a mesma receita ou mais e você não vai ter mais esses gastos com investimento. Então, quando você consegue fazer essa distinção entre despesa, custo e investimento, né, dos 3 tipos principais aqui de gastos, você percebe que eles têm comportamentos diferentes. E isso faz diferença na análise da empresa, na hora que você pensa em termos de lucratividade, né, como que está a saúde financeira da empresa e a prospecção que você tem na sua empresa aí nos próximos períodos. Então, pessoal, vamos continuar falando da abertura de um negócio com a Maria Antenada, né? A Maria Antenada, como a gente já viu nas aulas anteriores, ela tem o seu projeto de vida, ela trabalha várias hipóteses, né? Ela está se preparando para o vestibular, ela está se preparando para o Enem, mas ao mesmo tempo ela também tem aí esse sonho, essa vontade de empreender, abrir seu próprio negócio. E aí a gente vai ver o que ela tá, qual questão aqui que ela está resolvendo da matemática, né? Para poder se preparar, né, nessa ideia aí de organização das informações de uma empresa ou de um novo negócio. Vamos ver? Então aqui, vejam o enunciado aqui desse problema que a Maria Antenada está resolvendo agora. Diz assim: uma empresa de consultoria financeira está analisando os gastos mensais de 3 departamentos principais: vendas, marketing e operações. Eles têm 3 equações para representar esses gastos. Então observem aqui as equações 1, 2 e 3. A letra V está representando vendas, M marketing, né? E o O ali está representando operações. Então, quando você tem a soma das 3 áreas ali já equacionadas, seria ali os gastos mensais, né? Em diferentes meses. E aí o objetivo desse equacionamento é descobrir quanto que foi gasto em cada departamento, né? Vendas, marketing e operações. Então esse problema, além de treinar sistema de equações, ele também é interessante para quem está pensando em empreender, porque tem que controlar os gastos das diferentes áreas, e são áreas importantíssimas, né, para quem vai abrir um negócio, pensar no marketing do seu negócio, quanto que você vai investir para que todo mundo conheça, as vendas, né, todo mundo que está trabalhando aí com algum produto, né, e está vendendo e precisa ter isso, é essencial, né, o controle aí das vendas adequadamente para o sucesso da empresa, as operações, tudo que você faz no dia a dia para que a empresa possa funcionar. Mas vamos resolver essas equações fazendo um sistema de equações. Nosso objetivo é descobrir o valor do V, que foram os gastos com venda, M foram os gastos com marketing e o O ali representa os gastos com operações, ok? Então nós vamos fazer aqui usando os coeficientes dessas 3 equações. Observem ali a primeira tabela, né, que você tem x1, x2, x3 lá em cima, porque a gente costuma usar genérico x1, x2, x3, mas eles estão representando o V, o M e o O, que são ali as áreas da empresa, né, que seria vendas, marketing e operações. Mas não tem problema, no final eu posso trocar esse x1, x2, x3, que a gente está usando o padrão, pelas letras que são ali do nosso problema, que seriam, né, as representações com a letra inicial de cada área, né, cada setor da empresa. Então observem ali o sistema de equações. Se você olhar só a letra V, né, quais são os coeficientes? Ó, olhando na letra V, 2, 1 e 3. Então por isso que a primeira coluna 2, 1 e 3. Se você olhar só para a letra M, quais são os coeficientes? 3, 2 e 1. Então, por isso que ali na coluna 2, 3, 2 e 1. Se você olhar para a letra O, quais são os coeficientes?
1, 2 e 2. Lembrando que quando uma letra não tem coeficiente destacado na sua frente, sempre vai ser 1, né? Então não apareceu, é 1. E ali na última coluna, que a gente tem a letra lá em cima, B, né? São os resultados ali, que são os gastos, né, mensais ali na soma das áreas dessa empresa, né? 5.000, 4.000 e 4.500. Agora a gente vai trabalhar com o nosso objetivo de alcançar uma diagonal só com o número 1 e os demais zeros, e somente a última coluna que vai ter números no final, porque vai ser a resposta do nosso sistema de equações. Como que a gente resolve esse sistema? Então, vamos relembrar. A gente sempre precisa do número 1 ali no primeiro elemento. Se não tem, eu vou gerar de alguma maneira. Eu poderia dividir a equação por 2, por exemplo, ali para gerar o número 1, mas não é o caso aqui. Como eu tenho a linha 2 já com o número 1, eu posso inverter, né? Então eu vou inverter a linha 1 com a linha 2. Observe que na segunda tabela, a linha 2 foi para o lugar da linha 1 e a linha 1 foi para o lugar da linha 2, né? Está tudo invertido ali. Por quê? Porque eu queria aquele número 1 lá em cima. Trabalhando agora com esse número 1, qual que é a pergunta? Qual número que eu preciso multiplicar se eu quiser zerar os números de baixo, olhando a primeira coluna? Se eu tenho 1 ali no topo, né, é um número fácil de você achar, né? É um número para você multiplicar e somar com a linha de baixo para zerar, né? Então, se eu quero zerar ali embaixo o 2, na linha 2, eu vou multiplicar o número 1 por menos 2. Só que quando eu multiplico o número 1 por menos 2, eu tenho que multiplicar toda a linha 1 e somar com a linha 2. Então vamos fazer isso agora, ó. Olhem ali a linha 1, multiplicando toda a linha 1 por menos 2, vai ficar, ó, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Com 2 de baixo, zerou. Perfeito, era o que a gente queria. Agora os demais, ó, menos 2 com 2, menos 4 com 3, deu ali o menos 1. Depois, menos 2 vezes o 2, dali da linha 1 ainda, né, deu menos 4 de novo, com 1, gerou menos 3. E o menos 2 vezes 4.000, menos 8.000 com aqueles 5.000 de baixo, gerou menos 3.000. Fechamos aí a composição da linha 2 ali na nova tabela. Agora vamos pensar na linha 3. Olhando na linha 1, que eu tenho aquele número 1 lá em cima, eu quero zerar aquele 3 da linha 3. O que eu faço? Qual número que você multiplicaria? Toda a linha 1 por menos 3, porque eu quero zerar aquele 3 que está na linha 3. Só que eu vou multiplicar por menos 3 a linha 1 e depois somar com a linha 3, ok? Então, ó. Menos 3 vezes o 1 da linha 1 vai dar menos 3, com aquele 3 da linha 3, ó, zerou, né? Agora eu tenho que multiplicar toda a linha 1 e somar com a linha 3. Menos 3 vezes 2, ali deu menos 6 com 1 gerou menos 5. Menos 3 vezes aquele 2 deu menos 6 com 2, ali deu menos 4. E agora menos 3 vezes o 4.000, né, vai dar o menos 12.000. Menos 12.000 com aquele 4.500 da linha 3 deu menos 7,5. Menos 7.500. Fechamos aqui a composição, zeramos, né, os números que estavam abaixo do 1. Mas nosso objetivo é ficar com uma diagonal só com o número 1 e os demais elementos zeros, e a última coluna vai me dar os resultados, tá? Então agora eu preciso zerar aquele 2 que está ali, se você olha na coluna do x2, né? Eu quero agora zerar aquele 2 e aquele menos 5 lá embaixo, né? Então o que eu preciso fazer? Para conseguir zerar, se vocês observarem, trocando aí de tabela, a gente já multiplicou a linha 2 por menos 1 para ficar tudo positivo, porque a gente vai trabalhar aí sempre com o número 1 positivo para ficar mais prático. A gente multiplicou a linha 2 ali por menos 1 e na nova tabela só mudou isso, né? A gente ficou ali com o 1 positivo, o 3 positivo e o 3.000 positivo na linha 2. E agora, olhando na coluna do x2, né, a gente quer zerar aquele 2 e aquele menos 5 e a gente vai trabalhar em cima daquele 1 que está na linha 2. Qual número que você multiplicaria primeiro para zerar o 2 de cima, que está na linha 1? Menos 2, né? Então, ó, menos 2 vezes o 1 vai dar menos 2. Quando você somar com aquele 2 de cima, vai dar o zero que você precisa. Mas você sempre multiplica toda a linha, né? Então, vamos fazer isso na sequência. Você vai observar aqui, ó. Quando a gente multiplicou toda a linha, né, pelo menos 2 que a gente estava comentando, né, no slide anterior, a gente conseguiu zerar a linha de cima. E aqui eu vou voltar para mostrar aqui o slide anterior para vocês. A gente tinha menos 5 na linha de baixo, né? Qual número que eu precisaria multiplicar pelo 1 que está ali no meio para zerar aquele menos 5 embaixo? Eu teria que multiplicar toda a linha 2 por 5
e somar com a linha de baixo. Então, se você multiplicar o 5 vezes 1, 5, somar com menos 5, o que vai dar? Ó, vai dar aquele zero que está ali embaixo, né? Então, a gente conseguiu o zero. Só que quando você faz esse processo que você quer zerar em cima e embaixo, e você multiplicou toda a linha do meio, e você somou, né, com a linha que você quer zerar, você não muda só esse número que você conseguiu zero, você muda toda a linha, então você tem que fazer a conta no geral. Então, voltando aqui de novo no slide anterior, ó, você vai ter aqui, ó, 5 vezes 3, 15, né? Porque eu estou multiplicando toda a linha 2 por 5 para zerar aquele de baixo, aquele menos 5. 5 vezes 3, 15, com aquele menos 4 vai gerar o 11, que você vai ver no próximo slide, ó. Então, aqui tem no próximo slide aquele 11 ali na linha 3, ó. Então, você precisa sempre multiplicar a linha que é o alvo para fazer o zero com a outra, mas alterar todos os valores, porque você está somando as duas linhas completas depois de multiplicar para gerar a nova linha, ok? Então, agora nessa nova matriz também a gente vai ter, né, que zerar ali em cima a linha 1, olha, eu tenho aquele menos 4 que eu preciso também tirar, aquele 11 lá embaixo eu preciso tirar, só que ali eu tenho o 11, eu preciso que ele seja o quê, pessoal? Na diagonal eu preciso só número 1. O que vocês fariam na linha 3 agora para produzir o número 1 que eu preciso no final da diagonal? Divisão por qual número? Por 11. Então, ó, 11 por 11 vai dar ali o 1 se você olhar na próxima tabela. 7,5 por 11 vai ficar, ó, 7,5 por 11, a gente dividiu toda a linha 3 por 11 para produzir aquele 1. E agora, olhando ali aquele 1 na nova tabela, em cima eu tenho 3 e menos 4. Como que eu faço para zerar ele? Eu vou olhar nesse novo 1 que a gente acabou de gerar e fazer a operação necessária. Qual a operação necessária? Se ali eu tenho 3, na linha 2 eu tenho que multiplicar por menos 3 esse 1 e somar. Se eu tenho na linha de cima menos 4, né, na linha 1, eu tenho que multiplicar por 4 a linha 3 e somar. Então vamos fazer agora essas operações e aí você vai ver o resultado final. Ó. Multiplicando toda a linha 3 por menos 3, o que vai acontecer? Ó, menos 3 vezes 1, menos 3. Aí quando você faz o menos 3 com 3, ó, zerou, né? Quando você faz o menos 3 vezes 7,5 sobre 11, você multiplicar e somar com aquele 3.000, fazendo o denominador e as contas, você vai chegar naquele 10,5 sobre 11. Aqui a gente zerou a linha 2, ali em cima do 1 que a gente precisava. Agora olha na linha 1, lá na direção do x3, né? Eu quero tirar aquele menos 4. Para tirar aquele menos 4, qual o número que você multiplicaria naquele 1 da linha 3? Você faria o quê? 4, né? 4 vezes 1, 4, com menos 4 da linha 1 vai dar o quê? Ó? Vai dar aquele 0 na linha 1, né? Que a nova linha 1 zerou. E agora, 7,5 vezes 4. 7,5 sobre 11 vezes 4, né? E somado com o que você já tinha ali, menos 2.000, fazendo a conta, o denominador comum, o resultado final ali seria 8.000 sobre 11. Então, depois que eu consigo produzir ali esse conjunto de zeros e a diagonal ficou toda com o número 1, a última coluna são os resultados. Então, eu acabei de encontrar o x1, x2 e o x3. Tendo encontrado esses x1, x2, x3, como eram aquelas três áreas, vendas, marketing e operações, eu só troco as letras e ali eu já tenho os resultados finais que eu precisava de cada área. E lembrando, né, que se eu quiser passar para decimal, eu posso dividir, mas não tem necessidade, eu posso também deixar um problema ali fechado só com as frações, ok? Então aqui a gente fechou o nosso sistema de equações, encontrado ali o gasto por área na forma fracionária, e qualquer problema que vocês tenham esse sistema de equações com 3 letras, né, 3 incógnitas e 3 equações, quando você passa para esse formato que trabalha só com os coeficientes aí nas tabelas, vocês precisam fazer operações entre as linhas para que vocês consigam no final ter a diagonal, ó, só com o número 1, como está ali na última tabela, e os demais elementos zeros. E aí a última coluna vai ter produzido os resultados, né, do nosso sistema de equações. Então, pessoal, é importante que vocês continuem reforçando o conhecimento de vocês, por isso assistam os vídeos, né, do Saiba Mais, que vai ajudar aí vocês compreenderem melhor, né, se ficou alguma dúvida, vídeos adicionais para praticar, com outros exemplos, é muito importante que vocês acessem. Então a nossa frase de conclusão: custos, lucro, despesas, fluxo de caixa e outros elementos essenciais da matemática
fazem parte do nosso projeto de vida quando planejamos a abertura de uma empresa. Bons estudos a todos!